Ok. Boa noite, Vanúbia. Eu ainda não falei com você. Seja bem-vinda. Boa noite. Aqui. Então, nós vamos dar sequência à matéria Aliança de Sangue. Gente, essa matéria é enorme. Eu acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho para acabar ela. Mas hoje nós vamos começar a falar das antigas alianças. A antiga aliança, né? A Bíblia sempre, a gente sempre usa o termo antiga aliança. Só que essa antiga aliança, ela foi dividida, né? Foram etapas, foram alianças que foram coisas foram acontecendo e ela foi modificada. Vou aceitar a Helenice aqui. E aí nós falamos sobre a nova aliança, né? Na aula passada, do sacrifício perfeito que foi Jesus, né? Que hoje está escrito no nosso coração, né? Que o Espírito Santo fala conosco sobre a nova aliança, nos ensina todas as coisas a qual nós temos direito às coisas às quais nós pertencemos, né? E nós vamos, já que nós estamos estudando aliança de sangue, vamos estudar um pouquinho da antiga. Aí o ponto número 1 da antiga aliança é a lei. A antiga aliança era a lei. Eu vou ler João 1,17, que fala assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei, Deus deu a lei por intermédio de Moisés. Né? Ele falou para Moisés e ele escreveu a lei. A graça e a verdade foi por Jesus Cristo, que é a nova aliança. A antiga aliança, ela é da letra que mata. Eu vou ler para nós 2 Coríntios 3:6, que fala assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a antiga aliança, a lei da antiga aliança, ela mata, ela só traz condenação. Nós vamos até ver mais para frente aqui. E a nova, né, ela é o Espírito vivifica, o Espírito nos traz vida, é sopro de vida a nova aliança para nós. Ela é uma aliança terrena, tá? A antiga aliança, ela foi terrena. Eu vou tá lá em Hebreus 19, Hebreus 9, do 19 ao 23. Eu vou ler um trecho para nós aqui. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e ísopo, e aspergiu não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, esse trecho aqui de Hebreus está falando, né, do sacrifício que Moisés fez sobre, né, depois da lei ali, para que essa aliança fosse cumprida, porque toda aliança ela tinha o sacrifício, né, de sangue, e ele fez com o sangue dos bezerros e dos bodes. Eu já até adiantei, né, mas um outro ponto da velha aliança, da antiga aliança, é que ela só pode condenar. Vamos ler Gálatas 2:21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que isso aqui está falando? Que se a justiça, porque nós somos justiça, né? Se o que foi feito por nós fosse mediante a lei, se a gente for escolher hoje viver pela lei as coisas da antiga aliança, então a gente anula o
que Cristo fez. Se a gente tiver que fazer sacrifícios hoje, qualquer tipo, né, esses sacrifícios de animais e esses sacrifícios que eles inventam por aí, a gente está negando o que Cristo fez, está sendo em vão. Porque quando a gente reconhece que ele fez todo, que ele fez o sacrifício, que a gente vive uma nova aliança, uma aliança superior, que a gente está num tempo da graça, completamente sobre a graça, a gente não vai precisar fazer isso. A gente só precisa receber, a gente só precisa estar na nossa posição de filho, andando em fé, né? E outra coisa, Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por que a antiga aliança era só para condenar? Porque ela estava foi baseada na lei, né? Ela seguia a lei, e a lei ela foi escrita para isso, para mostrar o que estava de errado, o pecado do homem. Então, ela só condenava, porque a gente sabe que cometer um pecado era apedrejado, era degolado, enfim, as pessoas morriam, né? Muitas pessoas morriam dependendo do pecado que elas cometiam, elas eram assassinadas, né? Vamos falar, né? Acabavam com elas. Uma mulher não podia ser pega em adultério, essas coisas. E o que acontece? Quando eu falo, desculpa, quando eu vivo na nova aliança, não é que eu não vou cumprir as coisas lá da velha aliança, não. É que aquilo lá da velha aliança, da antiga aliança, não é mais um sacrifício para mim. Não é mais assim, eu não posso, sabe? É uma coisa assim, é normal na minha vida de cristã eu não adulterar, eu não matar, eu não roubar. Isso é normal, isso é o que é a minha vida. Então, e se acaso eu fizer qualquer coisa desse tipo, Jesus já perdoou lá na cruz, ele já resolveu isso quando ele se sacrificou, quando ele aceitou cumprir o plano da redenção de Deus para nós. Então, isso já foi resolvido. Então, eu não preciso mais fazer nenhum sacrifício para que ele me perdoe. Eu já estou perdoada. E quando eu chegar diante do Senhor, não vai ser assim, o que eu cumpri da lei que vai contar. Porque aqui fala que não será, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então, se eu chegar diante de Deus, de Jesus lá, na hora lá que eu for prestar contas, né, do meu propósito de vida, ele não vai, porque eu cumpri a lei, porque eu não matei, porque eu não roubei, porque eu não adulterei. Ai, gente, são 600 e esqueci, mas são mais de 600, né? Mandamentos lá, o total. Não é isso, porque isso já acabou, isso já foi resolvido, já foi cumprido por Jesus, já acabou. O que eu vou prestar contas para ele é da minha fé, do que eu fiz com que ele me deu. Ele me deu, não tem a parábola dos denários, não tem a parábola lá da multiplicação, do 100 por 1, lá, aquelas parábolas, é isso. O que eu fiz com tudo que ele me deu? Ele me deu o dom de curar, ele me deu o dom de profetizar, ele me deu o dom de ensinar, ele me deu o dom de orar, tudo, gente, tudo, né, que a gente sabe lá, que está disponível. O que eu fiz com isso que ele me deu? É isso que vai contar, porque a gente vive nesse tempo hoje, a gente não vive no tempo da lei. Vamos dar sequência aqui. Ofensa, lei abunda a ofensa, pecado reina para a morte. Vamos entender isso aqui. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, veio a lei
para resolver a questão das ofensas, das brigas, né, das contendas que eles tinham lá. Mas, com a nova aliança, onde tinha pecado, superabundou a graça. Então, é assim, gente, como é que eu vou explicar isso de uma forma mais resumida? É tipo assim, a gente estava lá, né? Destruído lá no pecado, claro que a gente não ia conseguir cumprir a lei, nada disso. Aí veio uma pessoa que não tinha nada a ver com aquilo, que cumpriu a lei perfeitamente, que não cometeu nenhum erro, nenhum crime, nenhum pecado, e falou assim: não, eu vou resolver e eu vou pagar o preço para eles serem livres do pecado, para eles viverem uma vida de abundância, uma vida de fé, uma vida de filho. Então, esse superabundou a graça a partir disso aí, porque Jesus, que não tinha nada a ver com as, né? Não era ele que fez, que cometeu erro, vamos dizer assim, mas ele pagou de uma forma que nenhum outro ser humano conseguiria fazer. Então, a Andréia até me mandou um vídeo, ela disse que estava meditando e chorou muito. Um vídeo lá sobre o que eu posso dar para alguém que morreu no meu lugar. Né? O que eu posso dar para Jesus? Eu falei assim, eu já falei sobre isso, é uma coisa que me emociona até. O que você pode dar? Né? É só o seu amor por ele, a sua vida, né? Porque Jesus, ele foi essa superabundância da graça, foi ele, né? É claro que ainda é superabundou a graça. Ele foi lá, gente, e fez muito, 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 muito mais além do que qualquer ser humano conseguiria fazer para deixar de existir essa antiga aliança, né? O ponto 6 é ordenanças carnais e mandamento. A gente, né, já falou aqui, mas eu vou ler Hebreus 7, 16 e 9, 10, que fala assim: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então, a antiga aliança, ela tinha ordenanças e mandamentos que eram carnais. Não eram coisas, não eram espirituais como é hoje. Eram coisas da carne. Era tipo assim, para matar a carne. Só que a pessoa tinha que matar a carne na própria força. Não era uma coisa assim, Jesus, eu não consigo, eu entrego nas suas mãos esse problema, eu divido com você esse fardo, eu não consigo. E aí vem, né, quando a gente se rende ao Senhor, que a gente entrega para Ele qualquer situação da nossa vida, Ele vai tomar conta, Ele vai resolver, Ele vai trazer a solução. E eles não conseguiam isso. Então, o que eles fizeram? Fizeram ordenanças, né, para controlar a carne ali. E mandamentos também, né? Outro ponto. A antiga aliança, ela era selada com sangue de touros e bodes, né? A gente sabe o sacrifício dos holocaustos lá. E um outro ponto é que não chegará. Vamos ver o que é esse não chegará aqui. Hebreus 12, 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. O que acontece? Ela não chegará é porque eles não conseguiam cumprir, né? É uma aliança que eles não conseguiriam cumprir. Porque aqui fala que nem os animais poderiam fazer
certas coisas, igual tocar aí o monte, nem os animais poderiam. Então, assim, era uma aliança. Gente, eu fico pensando, quando eu vejo essas coisas sobre o mundo árabe, né, os muçulmanos ali, somente os xiitas, né, os jihadistas, que são muito radicais, gente, eles vivem um negócio assim, pior do que isso, né? Porque é tudo extremamente controlado. Até o olhar é controlado. Tipo, eu tô aqui, aí passou uma pessoa ali, eu fiz isso, eu olhei para ela, alguém viu que passou uma pessoa ali, eu olhei. E não pode, tipo isso, né? Então, assim, eles controlam tudo. Imaginou você viver num ambiente onde as pessoas vão controlar tudo, e tudo é proibido, e tudo é pecado, e você tem que seguir o mandamento de um homem que, com perdão da expressão, é mais podre do que as merdas, né? Que seguem pessoas assim. Então, quando eu fico quando eu lembro, eu lembro não, eu fico pensando assim, e vem a memória, assim, a memória não, você fica imaginando, melhor falar assim, como que era lá no tempo da antiga aliança, assim, aquele povo todo junto, e um vigiando o outro, e um tomando conta da vida do outro, né? E tomando conta das mulheres, e aquela bagunça. Gente, meu Deus, consigo. É demais para mim. A antiga aliança ela tem um jugo de servidão. Vamos ler Atos 15:10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Então, ela era servidão, né? Um jugo de servidão, de obedecer ali cegamente. Eles não tinham uma vontade própria, uma questão. E os pais não suportaram, né? Os pais morreram, e eles queriam que continuasse aquilo ali. Outro ponto da antiga aliança é que foi desvanecido da glória sobre a pele do rosto de Moisés. Peraí. Eu vou ler. 2 Coríntios 3:13. O que fala? E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, a gente já sabe, né, que Moisés, a gente tem uma pele aqui me incomodando, que Moisés, ele, né, cobria a face, ele não conseguia ver Deus, né, assim, ver, conversar, olhar no olho, né, por causa da glória, da glória de Deus, ele cobria o rosto, né, e as outras pessoas não viam, não tinham acesso a isso, era ele. Deixa eu citar a Denise aqui. Aqui. Aí, um outro ponto da antiga aliança, ela era apenas uma sombra das coisas boas do futuro. Então, a antiga aliança, ela era uma sombra do que nós vivemos hoje, da nova aliança. O Antigo Testamento, ele era praticamente todo profetizado, né? Conta histórias, né, dos povos e tal, mas tem livros lá inteiros que são. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Boa noite, Elisa, também. Boa noite, Helenice. Aproveitar e vocês entrarem depois. Muitos livros, né, na Bíblia são assim profecias inteiras, assim, o livro inteiro, profecia da nova aliança, do que viria, do Messias, do Salvador, né? A antiga aliança, ela era fraca e impotente. Quer ver? Vamos ler Romanos 8, o 3 e o 4. Fala assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós andamos segundo o Espírito.
Então, para nós, não temos problema com essa antiga aliança, porque nós andamos em espírito. Então, e quando né, ela teve um fim, quem reconhece Jesus, quem reconhece o sacrifício de Jesus, deve viver a nova aliança, né? Deve ter essa consciência, essa ciência de que vive a nova aliança e a condição de justo, de filho, né? E nós que temos essa condição, nós não andamos mais segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito Santo. Ela era uma aliança defeituosa, decadente, envelhecida, pronta para desaparecer. Olha só, Hebreus 7, 19 e 8, 7. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Essa parte final aqui está falando, né, do pecado, né, de Adão, que se Adão não tivesse pecado, não haveria necessidade de uma segunda. Mas como houve a queda, aí foi necessário que houvesse uma outra aliança que resolvesse, né, de uma vez por todas essa questão. Era uma aliança de sacerdócio levítico que a gente já e ordenanças carnais, a gente já viu sobre isso. Era uma aliança que tinha memorial, que o memorial dela era a Páscoa do Cordeiro, está lá em Êxodo 12, falam sobre isso. Hoje o memorial da nossa é a ceia, né? Da antiga aliança, que era a Páscoa do Cordeiro. Outro ponto, lei apenas preparatória até que a semente estivesse permanente e que Cristo deveria vir. Então, Gálatas 3,19 fala sobre isso. Vamos ler. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, nosso mediador aqui, né, Jesus, e essa lei, ela era, aqui fala, apenas preparatória até que Jesus viesse e cumprisse o plano da redenção. Outro ponto, o primeiro pacto ele foi tirado. Vamos ler Hebreus 10, 9 para ver. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Esse segundo pacto foi feito lá, né? Jesus que fez. O primeiro foi com Adão, né? E ele transgrediu, e depois foi feito um eterno com Jesus. Essa aliança ela foi totalmente abolida. Vamos ler 2 Coríntios 3,14. Que fala assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, gente, Jesus, ele removeu, ele rasgou o véu, acabou. Só que tem pessoas, né, que ainda costura esse véu, quer viver. Perdão, gente, estou espirrando. Quer viver né, todo esse processo da antiga aliança, costurar o véu de volta. Uma trabalheira danada para costurar esse véu. Então, essa aliança, quando o véu se rasgou lá, acabou, ela foi abolida. Não tem mais.
A nova aliança agora está presente. Ela transcende e supera permanentemente todas as alianças anteriores que se cumpriram até agora, né? Então, isso tem que ser uma verdade para nós. Eu vivo numa nova aliança, nós vivemos numa nova aliança, é uma aliança superior, é um tempo da graça, é um tempo que já está tudo pronto, preparado. Eu só tenho que assumir o meu lugar de filho. E pronto. O desenvolvimento das alianças, vou falar rapidinho, porque a gente está com pouco tempo, e a preparação para a nova aliança. Vou falar duas coisas aqui pontuais, que é assim, que foi originada fora da aliança adâmica e da aliança noética, foi a aliança abrâmica, que Deus fez lá com Abraão, quer ver? Ela foi uma extensão e uma amplificação das alianças prévias. Incluiu basicamente aquilo que estava nessas alianças, na aliança adâmica e na aliança noética, mas profetizou da nação escolhida Israel, através do qual o Messias viria. Aí, na aliança abraâmica, é que foi profetizado que o Messias viria para salvar todos. Aí, junto dessas promessas naturais e nacionais para Israel, está a maior promessa, que foi aquela que dizia a respeito de todas as famílias da terra sendo abençoadas através da semente messiânica. Então, o que acontece? Na aliança abrâmica, feita lá com Abraão, foi profetizado para Israel, porém, ela foi além e profetizou para todas as famílias da terra, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da semente messiânica, que era Jesus. Então, nós, todas as famílias da terra, não importa o idioma, hebraico, aramaico, o que for, todas é todas. Todas as famílias. E eu acho muito legal que ele use a expressão todas as famílias. Deus ama a família, né? Deus é família. Então, todas as famílias serão abençoadas através de Jesus. Nós já somos, né? Na nova aliança, nós já somos. Outra questão que eu quero falar é que duas alianças que são vitalmente ligadas, entrelaçadas, juntas, são a aliança mosaica e a aliança palestínica. Gente, parece que tem alguma coisa agarrada na minha garganta, mas não tem. Tá arranhando, parece que tem uns bichinhos. Essas duas alianças são excepcionais, porque elas dizem respeito estritamente para a nação de Israel. A aliança mosaica foi expressa em leis morais, civis e cerimoniais que governavam a vida do povo de Israel. A aliança palestínica dizia respeito às leis, condições e dizia respeito às leis e condições para a vida de Israel na terra de Canaã. Então, essas duas alianças, a mosaica e a palestínica, foram lá para o povo de Israel, para os judeus, naquele tempo. Né? E tem gente que está aqui, nesses anos, nesse século, já aceitou Jesus, querendo resgatar isso aqui, querendo viver isso aqui. Isso aqui foi exclusivamente para o povo de Israel, naquele tempo. Enfim, vamos seguir. E nessas aliança, né, nessa aliança mosaica e palestínica, elas tiveram uma ligação com a aliança abraâmica, que nessa aliança abraâmica estavam as promessas a respeito da semente de Abraão e a possessão pela semente da terra prometida.
Então, a aliança mosaica dizia respeito ao povo e à semente de Abraão. A aliança palestina dizia respeito à terra prometida na aliança abrâmica. Então, assim, eram alianças que se complementaram lá para o povo judeu, naquela época, né? A aliança mosaica e a palestina, elas foram caracterizadas pela lei e obras, e essas coisas juntas mostram a maravilhosa inter-relação das alianças da criação e da redenção. Aí tem uma parte aqui que fala um pouquinho sobre o Éden. Vamos ver o que é. Na Bíblia, a gente não acha a palavra aliança, que é berit, B-E-R-I-T-H, no relacionamento de Deus com o homem, na criação, tá? Mas é evidente esse relacionamento de aliança, chamada aliança adâmica, né? Ou endêmica, cada hora eles falam um nome. E ela revela a nós, essa aliança, como dissemos, como nós já falamos algumas vezes sobre o plano perfeito de Deus para a humanidade, né? O plano da redenção. Este plano fala de um reino de reis que governam sobre toda a criação. A criação é submissa a Deus e é uma criação que vai se reproduzindo, que é multiplicando. O estilo de vida divino sobre a Terra, que era para ter um estilo divino, de vida divino sobre a Terra, num sistema de justiça, paz e alegria. Isso está lá em Romanos 14, 17. Essa aliança que Deus fez com Adão, ela é diferente das outras, visto que nela não tinha um elemento de redenção, né? Porque não tinha acontecido ainda. Essa aliança foi feita, por exemplo, quando fala de reino e regência. Tenha ele domínio. Isso está lá em Gênesis 1, 26, 28. Que ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Lá em Salmos 8 também fala isso. Então, o que acontece aqui? Nessa aliança aqui, o homem foi feito para... Era um governo de rei, era um reino de reis. Né, que foi dada ao homem toda a autoridade para governar sobre a terra, sobre a natureza, né? A gente só não ia governar sobre pessoas, nós iríamos governar sobre a natureza. Vamos ler que no Éden fala a imagem de Deus também, ó. Gênesis 5, 1 e 2. Vamos ler. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Deus, aqui, nessa passagem aqui, está falando que Adão foi criado à imagem de Deus, tanto Adão quanto a Eva, né, que criou os dois. Uma aliança, no Éden também tinha abundância. Quer ver? Gênesis 1, 29 fala, ó, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, tinha abundância de comida, né? As frutas, as sementes, tudo foi feito para nós, né? Só que lá no Éden também teve a falha, que foi a quebra da aliança. Que em Gênesis 3 fala
da serpente, né? Que ela foi sagaz do que todos os animais, do que todos os outros animais, e teve um bate-papo lá com a Eva, e a Eva caiu, né? E foi lá, ainda levou o Adão, ainda entregou para o Adão, e o Adão caiu, né? Aí foi que houve a falha, que foi a quebra da aliança. Vamos ver Oséias 3. Gente, a gente nunca lê Oséias. Oséias 6, 6 e 7. Quero até ler. Pois misericórdia quero, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Isso aqui está falando da quebra, né, da aliança que foi feita. Então, tem uma parte aqui, eu quero ler para nós, bem devagar. Não vou nem explicar, vou ler, para a gente entender o seguinte, que Deus, ele não vai, tem coisas que Deus não faz, porque, eu vou ler, depois a gente conversa. Como um ser santo e justo, Deus está proibido pela sua natureza de operar neste ambiente maldito e ter comunhão com este ser caído, a não ser que ele esteja comprometido pela sua palavra. Neste ambiente é que surge a primeira aliança, promessa com juramento, redentiva. Então, o que acontece aqui? Deus, ele não ia poder ter um relacionamento, ele não pode, né? Ter um relacionamento com uma pessoa caída, que fala maldito, né? Um ambiente maldito e ter comunhão com um ser caído. Então, ele teve que resolver o problema do Adão. Aí foi aí que teve né, o primeiro sacrifício. E daí foram, até que teve que vir Jesus para resolver de uma vez por todas. E hoje nós temos um relacionamento direto com ele. Nós podemos nos achegar a ele diretamente, porque nós já não somos caídos. Né? Nós precisamos entender que hoje nós somos seres santos, somos filhos, temos um estilo de vida divino, né? Nós estamos aqui na Terra, mas nós não somos daqui, nós somos seres do céu, nós somos habitantes do céu, estamos aqui a passeio, eu sempre falo que é a passeio, que passeio, mas então, enquanto Deus não resolvesse essa questão, pela própria natureza dele, ele não ia conseguir ter relacionamento com o homem. E ele fez o homem para que ele tivesse relacionamento. Foi no Éden também, né, que foi falado sobre o descendente da mulher. Vamos ler aqui, Gênesis 3:15. Desculpa, gente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui está falando de Jesus, tá? Né, o que o Satanás fez com Jesus. Olha só, apesar de parecer uma maldição, essa é, na verdade, a grande promessa da aliança adâmica. Enquanto Deus lidava com a consequência da quebra da primeira aliança, o plano eterno da redenção começava a ser revelado. Vamos ler Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Olha que legal. Antes dos tempos eternos, antes de agora, né, que depois lá de Jesus, lá na cruz, depois que Jesus cumpriu o plano da redenção, nós vivemos hoje em tempos eternos, né, daqui para a eternidade. Nós só vamos fazer a subida. Antes disso, ele já tinha prometido a vida eterna,
né? Quer dizer, lá na velha aliança, na antiga aliança, já tinha sido prometido, já tinha sido falado sobre essa vida eterna. Antes mesmo de se realmente cumprir. Foi profetizado, né? Já são 8h56, gente. Deixa eu ver se vai dar tempo. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque é muita coisa, tem muita aliança aqui pela frente. Eu vou só terminar de ler isso aqui e a gente termina, tá? Aí, ó, eu quero ler também 1 Pedro 1:18-20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, ele já era profetizado, né? Antes da fundação do mundo. Não, ele já existia, né? Antes da fundação do mundo. Ele foi profetizado na velha aliança, mas ele se manifestou por amor de nós, já caminhando para o fim dos tempos, né? A partir de agora, a humanidade vai passar a aguardar o descendente da mulher que vai livrá-lo do cativeiro da serpente, diabo, que os enganou. Esta expectativa fica evidenciada no louvor de Eva diante do nascimento do seu filho. Vamos ler Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Elas aqui fala que já estava evidenciando, né, a vinda de um Messias, de um Salvador, né, nessa passagem aqui. Eu vou terminar por aqui, gente.